bem-vindos ao nosso programa. O mundo empresarial da moda e a moda propriamente dita tem vindo a crescer num mundo cada vez mais globalizado. E em África há fortes inspirações para desenvolver esta profissão e também este ramo de negócios. Em Marrocos reside já há alguns anos um santomense que tem vindo a afirmar-se no mundo empresarial da moda. Estamos a falar de Edmilson Pereira, cujas obras, algumas, já têm sido visíveis no nosso país. Ele é o meu convidado neste programa. Edmilson Pereira, de facto, é empresário de moda, já com largas experiências e saúde. Bem-vindo a este programa. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado, Massimino, pela oportunidade que me dá em cá estar, podermos hoje então falar um pouco daquilo que é a moda e que é o mundo empresarial e dizer que mais uma vez, com muita satisfação, que eu venho cá na TVS falar um pouco daquilo que nós temos vindo a desenvolver nos últimos tempos. O que o motivou a abraçar este mundo empresarial da moda e a própria moda ou a moda propriamente dita? Sabe, na verdade, quando eu fui para Marrocos, como já deve saber, eu não fui propriamente para estudar o ramo da moda e inicialmente a ideia não era ficar em Marrocos. Mas hoje em dia fala-se muito do empreendedorismo, da inovação, da criatividade e é mais nessa perspectiva de inovar, porque depois de eu terminar a minha formação, ficar ali como jurista que sou, não seria uma tarefa fácil, se calhar quase impossível, porque para já esta atividade é toda ela conduzida na língua árabe, que não é propriamente o meu forte. Nós, quando vamos lá, falamos primeiramente francês. Então, era preciso, se eu quisesse ficar ali, sair totalmente da minha zona de conforto para, por conta disso, poder continuar no mercado. E lá está. Eu fui pesquisando, fui vendo o que poderia ser feito e as oportunidades se apresentaram para que no ramo da moda eu pudesse desenvolver e criar uma marca de fatos sustentada por uma empresa por detrás, primeiramente. Mas foi fácil fazer essa transição? Claro que não, porque para já era preciso se conscientizar. Não é porque, querendo como não, um gajo foi lá para fazer direito, fiz, e o objetivo era voltar para São Tomé, ser advogado, juiz, procurador ou mesmo outros ofícios que a área oferece. Mas, justamente, não crescer mais no domínio, era preciso eu me conscientizar nessa perspectiva e ver que no final do dia o mais importante é tu conseguires atingir os teus objetivos, não necessariamente na tua área de formação, mas desde que tu te sintas realizado e consegues dar passos, é o mais importante. No mercado assaz competitivo, como é o Marrocos, justamente a sua capital, que é bastante agitada, e como é que conseguiste vincar-te e afirmar-te no ramo da moda? Isso é uma questão muito pertinente. Por quê? Porque, como sabe, Marrocos é um carrefour de civilização. Há muitos anos, por estar a 14 quilômetros da Europa, da Espanha em particular, tem aí comunidade que vem de toda a parte do mundo. Especificamente da zona costeira aí da África, do Senegal, do Congo, do Mali, do Níger. E essa população, antes de ir na Europa, porque o objetivo muitas das vezes é chegar à Europa, mas antes de ter o Marrocos como um trampolim. Exatamente, chegam ali, se instalam, muitos fazem costura, outros fazem comércio, vendem banana, vendem peixe, porque cria-se uma grande comunidade. Associando a isto, o próprio país já é um país milenário.
Eles já têm as suas próprias culturas, as suas próprias tradições. Os marroquinos são muito bons naquilo que fazem, tanto na moda como na gastronomia. O turismo, por exemplo, eles são reputados por serem um povo de muita perseverança. Portanto, continuar lá e investir na moda era um desafio, mas algo que chamou a atenção é que justamente o fato de lá residir toda esta comunidade acaba aqui também sendo um mercado oportuno. Por quê? Porque eu tenho ali pessoas que vêm de toda a região, de diferentes gostos e tipos. O que eu precisava era inovar. Na verdade, fatos, que é basicamente a maior venda, é algo que já se fazia, mas era preciso inovar. A maior parte daquilo que se fazia eram os fatos convencionais, os clássicos, cores como aquele que o Maximino está usando, por exemplo. Mas se eu queria impactar o mercado, lá, por exemplo, reside uma grande comunidade congolesa. Esses, em particular, são pessoas que gostam de vestir com uma certa vivacidade, uma certa extravagância, cores e voilà. Então era preciso, se calhar, procurar estudar o mercado, fazer um pouco diferenciado daquilo que se fazia. E é isto que nós temos vindo a fazer. E o teu nicho de mercado, assim. Sobretudo. Mas lá está, devido à qualidade daquilo que nós fazíamos para o nicho, começou a despertar interesse mesmo daqueles que não eram nicho. Porque, na verdade, não é porque não podemos fazer fatos clássicos e tudo mais. Fazemos. Mas para criar impacto, precisávamos primeiramente começar de algum lado. Mas hoje em dia, uma boa parte do cliente também é aquele cliente que quer os fatos clássicos, os diplomatas, os banqueiros e etc. Não é? Marrocos é também referenciado no seu leque de tecelagem, digamos assim. E é fácil, portanto, arranjar... Sim, os acessórios no seu todo. Eu não preciso de muita gincana, muita ginástica para conseguir tecidos de alta qualidade, porque lá está, é um mercado que já dispõe não somente de matéria-prima, mas também de mão de obras qualificadas. Já tem aí costureiro com muitos anos de experiência que trabalham nas indústrias de produção. Era só preciso encontrar uma proposta de um ou do outro lado e também colocar ao lado desses que já eram experientes estudantes estagiários que terminavam a formação no ramo da moda, que quisessem estagiar, que quisessem aprender. Era só associá-los a esses tipos de homens que já tinham uma certa experiência, dado o fato de... normalmente a juventude, quando termina a formação no ramo da moda, do estilismo, não é propriamente fato que eles vão querer fazer. Eles vão querer fazer essas indumentárias um pouco mais convencionais. Mas nós canalizamos isso tudo e conseguimos fazer a máquina trabalhar. Hoje, portanto, o ramo do empresariado da moda está associado, como já fizeste referência, ao empreendedorismo, a questão do bem-estar, da elegância e não só. Como é que consegue, portanto, reunir todos esses ingredientes? É verdade. Olha, a moda acaba que, de certa forma, mudar a forma de ser, de estar do indivíduo. Por quê? Porque quando nós, em função daquilo que que nós tivermos a vestir, automaticamente temos de nos adaptar à forma de estar. Estar vestido de um fato obriga-lhe, de alguma forma, a uma certa conduta, a um certo comportamento na sociedade. E, obviamente, nós, como pessoas que estamos dentro do mercado, estamos cá também para orientar, aconselhar, servimos também de guia e de assessores, de certa forma. Quando, por exemplo, eu vendo um fato a um cliente, obviamente que eu vou também lhe aconselhar, olha, combina com esta gravata, combina com esta camisa, combina com este sapato, por exemplo. E tudo isto, no final do dia, nós estamos aqui num mercado vasto, com várias possibilidades, com várias pessoas desfrutando do bem-estar, e tu acabas que também criando aqui um ingrediente que é a autoestima das pessoas.
Porque hoje em dia todo mundo quer estar bem, na verdade desde sempre, mas hoje a tendência é poder estar bem, porque quando se está bem, inclusive a produtividade no trabalho, o dia a dia do cidadão acaba aqui influenciando positivamente. E nós estamos cá justamente para fazer esse acompanhamento. Eu sei que, bem, para além do mercado que fez esta referência, que é Marrocos, também os teus produtos são colocados fora do território marroquino. Exato. Olha, hoje em dia o comércio evoluiu muito. As redes sociais, as plataformas digitais, os transportes marítimos e terrestres permitiram que alguém que esteja na China ou na outra parte do mundo consegue com muita facilidade chegar perto de pessoas que estão bem distantes. As redes sociais, por exemplo, não sou obrigado, por exemplo, a vir para São Tomé, abrir uma loja para que o pessoal possa comprar fatos da Pereira Style, por exemplo. Desde que vem nas redes sociais, contacte-nos, dê-nos informações. A este nível nós estamos aptos para fazer chegar o produto até o cliente. E nesta senda nós conseguimos estar presentes em toda parte, desde que o cliente vê e goste, entramos em contato, estamos dispostos a dar todas as informações para lhe ajudar a obter o máximo de precisão ao nível de informação das medidas e etc. E depois temos aí os transportes todos para envio. Existem companhias que fazem justamente entregas de mercadoria, é só pagar a entrega e o cliente tem o seu produto na mão como se ele tivesse ido até Marrocos comprar. Exatamente. Mas neste momento a tua linha diretória está mais virada para a África, digamos assim. Sim, porque os africanos, de forma geral, gostam mesmo de fatos. Embora tenha sido algo que não é berço, não é? Porque a África não é propriamente o berço dos fatos, nós importamos isso. No entanto, o Congo, por exemplo, que é um país eles chamam isso de la sapologia, que é a arte do bem vestir, são povos que já há algum tempo a esta parte têm gostado de estar bem, de estarem bem apresentados, bem vestidos. E quando eles veem fatos das nossas criações que são, muitas das vezes, muito inovador, coisas que ainda não se fazia, como modelos e designer e cores que despertam atenção, automaticamente eles querem ter uma peça desta. E, obviamente, nós como comerciantes, produtores, não vamos nos limitar, vamos propor sempre para que o cliente se sinta cada vez mais engajado em adquirir. E a África, nos últimos tempos, tem seguido a tendência dos europeus com um pouco de inovação, não é? Eu inclusive fiz referência aqui ao nível de modelo, ao nível das cores. Nós acabamos que adicionamos uma pimenta a mais e que, de certa forma, sim, estamos a vestir fatos, mas são fatos personalizados, fatos com alguns toques e alguns retoques. E claro que nós conseguimos estar no mercado sem pôr em causa aquilo que já se fazia, obviamente, mas também temos mercados europeu, no caso americano, também, e eu inclusive já vendi, até enviamos encomenda para a China e mesmo para Taiwan também, já enviei. Exatamente. Portanto, fizemos aqui a referência que Marrocos é um mercado vasto e com as suas tradições muito antigas e como é que se consegue, portanto, atrair marroquinos também, apesar de ser o Rabat, ser uma cidade cosmopolita, digamos assim, mas como é que consegue atrair os marroquinos para esta hoje em dia, como eu estava a dizer, a socialização, as redes sociais, as tendências, acaba aqui dando um suporte a mais. Porque eu normalmente, quando recebo um marroquino no meu ateliê, a maior parte deles não vão lá à busca de um fato convencional.
Porque se assim fosse, o mercado marroquino já dispõe desses fatos. Que são, muitos até chegam de França. Sim, muitos vão buscar na Turquia, que é um dos maiores exportadores ao nível aí da região. A Turquia é reputado por isso, pelos produtos. Mas lá está, eles quando vão lá, a maior parte deles estão a querer seguir tendências, porque a moda tem esta particularidade também de influenciar. Hoje em dia, por exemplo, se nós fizermos uma retrospectiva, vamos ver que ao longo do tempo há peças ou a forma de vestir que vão entrando e saindo da moda. Antigamente, por exemplo, usava-se muito o bocassino, que é aquelas calças mais largas. Exatamente. Utilizava-se muito e depois parou de se utilizar, começou a se utilizar yukis e boca-copo, como se dizia. E depois deu-se uma pausa, volta-se novamente ao estilo. Então a moda tem isto. Se alguém começar a usar, por exemplo, vem aqui alguém em São Tomé e comece a usar um determinado estilo, a partir do momento que alguém vê, vai querer imitar. Se gostar, claro, vai imitar. Isso vai passando de pessoa a pessoa, até que quando der conta, estamos todos aqui a vestir quase que igual. Então é mais ou menos isto. Apesar de deles terem esta tendência em resguardar os seus valores, mas há pessoas também, além disso, vamos precisar que hoje em dia Marrocos não é um país propriamente tão fechado como nos primórdios. Eles já estão mais abertos aos ocidentes, já veem e imitam a forma de ser e de estar. E acaba que, obviamente, acompanhando essa tendência, isso nos agrada muito, porque no final do dia nós temos aí uma imensidão de mercado a explorar. Não é? O Marrocos, de facto, inspira muitos artistas, sobretudo no mundo da moda, e depois também há um segmento que tem vindo a afirmar-se muito, que é as raparigas marroquinas, né? Que têm estado a afirmar-se no mundo da moda ocidental sem descurar o hijab, que é isto, parece, não é? Exato. É mesmo hijab, não é? Sim. Portanto, então, como é que consegue atrair esse segmento feminino marroquino? De facto, para as senhoras em particular é um pouco mais complexo. Por quê? Porque apesar da mundialização, da ocidentalização, se é que podemos utilizar o termo, conservadoras, não é? eles ainda, para as conservadores. raparigas, vamos dizer que os passos não seguem a mesma velocidade. Mas a nova geração, sobretudo, acaba que de alguma forma se distanciando. Se vai ver, por exemplo, se anda pelas ruas de Marrakech, hoje em dia, o Massimino vai lá ver raparigas vestidas como se vestem em Portugal, ou em Espanha, ou mesmo em São Tomé. Ou seja, pouco a pouco, cada cidade vai adotando algum tipo de forma de ser, de estar, fruto daquilo que se faz no Ocidente. E nós também estamos lá presentes para justamente poder seguir esta dinâmica, dar este acompanhamento, influenciar também de forma positiva, mas é bom realçar que as raparigas menos do que os rapazes, porque ainda se vive uma sociedade machista ali e, obviamente, eles vão fazer o máximo que puderem para resguardar aqueles valores mais transcendentais, as miúdas vestidas de fular na cabeça com aquelas batinas um pouco mais longas, que é basicamente... Marrocos, portanto, é um território onde marcou Yves Saint Laurent, que é uma grande estrela da moda a nível mundial, e, portanto, o Yves Saint Laurent inspira-lo alguma coisa? Muito. Eu, inclusive, estive em Marrakech, no Jardin Majorelle, que era basicamente a residência oficial do Yves Saint Laurent, quando ele ainda estava em vida. E, obviamente, é o pai da moda, não é? Se podemos assim dizer, e com os seus perfumes, sobretudo, que influenciam gerações. Ali em Marrakech tem um museu
a antiga casa do Yves Saint Laurent, hoje em dia o museu paga-se para visitar. Coisas que podia se aproveitar em São Tomé, pegar a residência de antigas estrelas ou figuras e transformar em museu e arrecadar alguma receita. Para ter-se uma noção, cada visita, cada pessoa que lá entrar, paga em média 15 a 25 euros. E isto diariamente está cheio de turistas que vão ver e presenciar o modo de ser e de estar, as inspirações. Por acaso, um local fantástico, o Jardim Majorel, lá em Marrakech, que para nós que estamos neste ramo, acaba que servindo também de inspiração, ver todas essas criações do artista, aquilo que, como é que é a sua trajetória, apesar de ter aí várias facetas, mas nós conseguimos inspirar e obviamente é uma referência no ramo da moda. Não é? Como é que caracteriza a diferença entre o estilismo e designer? Olha, o estilismo é a arte, basicamente, quando já tem o designer feito, quando já tem a concepção daquilo que vai produzir. E o estilismo agora vem na perspectiva de uma coisa é tu desenhares, outra coisa é transformar o que está em desenho na realidade. Então, para mim, o estilismo é a arte de transformação. Porque qualquer um, entre aspas, pode com facilidade desenhar uma peça, mas lá está a capacidade de descaracterizar isso, trazer do fictício para a realidade, aí falta ou necessita de muita criatividade e muita inovação. Eu, particularmente, sou um bom apreciador dessas indumentárias com muitos detalhes, porque, de certa forma, tu consegues ver até que ponto um artista consegue ser inovador para conseguir tirar do místico algo que depois é transformado e colocado no corpo de um modelo, de uma manequim, e poder desfilar com todo o charme e toda a elegância. E acha que em São Tomé há condições para o desenvolvimento do estilismo e o designer? As condições até que existem, mas é preciso trabalhar-se mais, de forma individual e de forma coletiva. Nós temos aqui alguns estilistas da nossa praça que são tidos como referência e, obviamente, o que falta em São Tomé, eu vejo que é também, isto parte do próprio mercado. Não há... Por exemplo, eu se quero comprar um tecido de lã, por exemplo, ou de seda, com detalhes e com materiais de alta qualidade, eu não encontro em São Tomé. Ainda que eu fosse um ótimo estilista, um ótimo designer, eu não conseguiria dar seguimento ao meu trabalho, fruto da escassez que se faz sentir no mercado São Tomé. Já que tocou neste aspecto, saiba que acaba que sendo um grande desafio, por exemplo, querer... Porque o objetivo hoje nosso, além de por exemplo, ter uma loja física, é se calhar termos também aqui em São Tomé ateliês de produção e a partir daqui começarmos a exportar, o que poderia inclusive dar maior visibilidade e credibilidade e colocar o nome de São Tomé e Príncipe no ramo nos palcos internacionais. Milson Pereira, portanto... Tem essa perspectiva? A perspectiva existe, mas é um processo. É um processo, como eu dizia, o mercado é bastante limitado em vários moldes. Eu se monto cá um ateliê de produção de fato, mas me deve convir comigo que eu devo literalmente trazer tudo, desde dos equipamentos de costura até a mão de obra qualificada. Ou seja, eu precisava de uma logística para suportar, muito pesada, para suportar, formar o pessoal. E depois e não é só formar, há a questão da continuidade. Temos que ter técnicos que sabem lidar com a máquina, uma vez não estando bem. E pior ainda é a alimentação do mercado
com os acessórios, os materiais todos, os tecidos, botões, os interiores e os acabamentos, etc. Então, estaríamos a falar de um projeto que necessitaria de um investimento bastante elevado. E um investimento colossal. E não só, e sobretudo projetá-lo para os mercados, outros mercados, porque cá em São Tomé, não, com uma fábrica que, por exemplo, lá em Marrocos, temos parcerias com fábricas capazes de produzir 3.000 a 5.000 fatos por mês. Eu se coloco cá uma dessa máquina de produção, aonde é que íamos escoar todo esse produto? Tem a ver também com problemas elétricos, etc. Enfim, viu? Então... Quando é que nós podemos ver Edmilson Pereira num grande espetáculo, uma exposição, portanto, um grande espetáculo, grandes palcos internacionais, com, portanto, as suas obras? Está a pensar nisto? Esta é uma questão bastante boa e, ao mesmo tempo, é um desafio. Porque, repara, neste janeiro fará 2 anos que eu lancei a marca Pereira Style. Parece que eu já estou cá há algum tempo, mas não é tanto tempo assim. Mas tem isso em estudo, não é? Obviamente que tudo isso... Nós já participamos de alguns desfiles lá em Marrocos e eu, inclusive, já fui convidado a participar em eventos, por exemplo, em Londres, da Feira do Empreendedorismo Lusófono, que se realizou lá. Fui convidado e fui convidado também, recentemente eles organizaram o Fashion Week Lusófono em Portugal. Exatamente. E sou convidado a esses tipos de eventos, mas eu particularmente ainda não aceitei nenhum para sair fora de Marrocos, porque para já os convites são chegados muito em cima e para se fazer bonito precisa-se de um bom tempo de preparação, com peças que realmente saem do comum, do extraordinário, porque justamente o objetivo é, quando um dia eu participar, que seja bastante impactante ao ponto de, através destas participações, o nome consiga projetar mais. Sabe, tem algo que eu gostaria de precisar, é que no ramo da moda é preciso fazer estrada. Quando vê, por exemplo, falou do Yves Saint Laurent. Temos aqui o Yves Saint Laurent, temos aqui a Gucci, temos a Prada. São marcas que têm centenas de anos de estradas. Tem marcas de 1800, 1700. Ou seja, há alguns caminhos que nós, como os autores, ambicionamos, mas de alguma forma é preciso também ter algum realismo, porque são palcos que requerem muita dedicação, requer muita qualidade, requer muito investimento e, no momento certo, quando nós sentirmos que estamos aptos para o fazer, obviamente que não vamos hesitar. Por outro lado, o que sim será muito mais fácil para nós, e já estamos com as coisas já orientadas nesse sentido, é realizar um grande desfile de moda, por exemplo, aqui em São Tomé e Príncipe. Um desfile de moda masculino com algumas peças femininas, porque grande parte dos desfiles que se fez em São Tomé é muito vocacionada para as senhoras. Não sei se estou errado, mas o menino pode me corrigir. Sim, é uma dose. Também já participei, não como figurante, sim, mas sim na comissão de júri. Não, fez para rapazes. Para rapazes. A maior dose é para raparigas. E nós faremos justamente o inverso. Pois. Então traremos uma maior logística e um maior preparo para os homens, porque afinal de contas os homens estão aí à frente de muitas instituições públicas e privadas, e muitos deles... Mas sem descurar a componente feminina, porque são elas que mais atraem o público. Obviamente, mas lá está, é preciso entender que para haver uma dualidade no ramo da moda, é preciso que ambos estejam no mesmo pé de igualdade. Então vamos estar numa dimensão... Faço já. Se o Massimino repara, a maior parte da sociedade são-tomense, aliás, isso já vem de longa data. Eu vou entrar num sujeito, vamos dizer, um pouco delicado, mas a verdade é que, desde os tempos, nós quando vemos casais na rua, vai ver que a senhora está aí bem arranjada, e com os cabelos bem acertados e tudo mais, os saltos nos pés e não sei o quê. Ao lado temos aí um senhor
Epá, se calhar não tão bem apresentado quanto as senhoras, mas lá está seguindo também a mesma dinâmica. O propósito da moda é colocar todos no mesmo patamar, vestir com qualidade e com elegância. Por isso é que o nosso objetivo também é isso, é influenciar os homens são-tomenses e não só, também as senhoras, para a arte do bem-estar e do bem vestir. Aqui íamos entrar num capítulo, aliás, eu converso com muitas pessoas na rua e não só, Okay. E dizem, portanto, que as mulheres são mais ousadas a comprar do que os homens. Os homens compram pouco. Aliás, em conversa com muitas aqui, sobretudo aquelas que vendem fardo, etc, etc, e dizem, não, porque é que não têm roupas para homens? Sr. Maximino, o problema é que o homem não leva muito tempo a pagar e ele não compra, mas enquanto as mulheres não, trazemos tudo que é de mulher, em pouco tempo esgota-se. Né? Pois, talvez aí toca-se um bocado nesse aspecto. Mas lá está, na verdade é um paradoxo. Por quê? Porque quando vamos ver, por exemplo, na sociedade são tomense em particular, o maior poder de compra reside nos homens. Então, se o maior poder de compra reside nos homens, como é que temos mais mulheres comprando? O paradoxo esteja em São Tomé e Príncipe. Não apenas, mas de forma genérica, de forma global mesmo em Marrocos, em qualquer paragem do mundo, as mulheres são aquelas que mais gastam na indumentária. São mais dispendiosas. Sim, são mais dispendiosas, são mais requintadas, entre aspas, são mais cuidadosas, têm mais acessórios, tem a maquiagem, tem o cabelo, tem as unhas. Tá, já os homens não, vai aí no barbeiro, cortou a barba e o cabelo, está calmo. Utiliza-se essa expressão, qual é a ideia? Mas lá estamos cá para também incentivar os homens a também ir nesta direção. Agora, Pereira Style, se fosse convidado a vestir uma das nossas seleções, estamos a falar, temos várias, mas sendo que a que tem maior número de elementos, a de futebol. Se fosse convidado para vestir os atletas da nossa seleção quando um dia se deslocarem a uma competição internacional, estarem nos requintes. Pois, hesitaria, portanto, este convite? Eu, na verdade, já fui até a Federação São Tomense de Futebol. Falei com o presidente da federação, mostrei a nossa disponibilidade em vestir a seleção com critérios mais vantajosos para eles, caso viesse a se fazer. E estamos num processo de negociação até que sim. Olha, o Massimino tocou num aspecto que realmente é bastante importante. Eu, lá em Marrocos, nós conseguimos, ou começamos a estar mais bem posicionados quando, felizmente, assinamos um contrato com uma equipa congolesa de futebol, o FC Lupopo, que é uma equipa da República Democrática do Congo. É o Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. E quando vestimos aquela seleção, na verdade vestimos toda a delegação, desde o presidente até o mais baixo, o apanha-bola. O roupeiro e apanha-bola. E o que acontece? Automaticamente, quando eu fiz isso, o primeiro espírito que me veio à alma era, mas então eu estou aqui a vestir a seleção de um outro país, clube de um outro país, e o meu país, por acaso, ainda não o fiz. E eu confesso que me deixa, de certa forma, um pouco atordoado, porque eu gostaria imenso. Mas é um processo, porque lá está. Mas como já estão na fase de negociação. Sim, estamos na fase de negociação. Vamos esperar que chegamos a um entendimento, porque podia, por exemplo, patrocinar a seleção com fatos, porque nós estamos a falar, não estaríamos só a falar de fatos, estaríamos a falar de fatos, gravata, camisa, sapatilhas para os jogadores, normalmente não são calçados, são sapatilhas desportivas e tal. Sim, mesmo até calções. Por exemplo. Calções de lazer. De lazer, sim. Depois do jogo. Mas lá está, é uma logística dispendiosa, não poderíamos arcar com toda esta, sem falar do envio para São Tomé. Mas
eu apresentei uma proposta que é bastante atrativa e esperemos que o presidente daqui a algum tempo consiga dar sequência a isso. Quando fez referência a realizar um dia, caso as condições permitam, um festival em São Tomé e que tivesse num 50-50, neste caso, com a presença masculina e feminina, para quando é que está a prever isto? Eu não quero dar spoiler, mas temos previsão de fazer isto no próximo ano, no ano 2024. Se tudo correr bem, já temos basicamente as condições, pelo menos ao nível de Marrocos, as condições já estão criadas e estamos a trabalhar para que ao nível de São Tomé também criemos as condições, porque no final do dia devemos fazer um evento impactante, não é? Um evento, por ser algo, para já será o nosso primeiro desfile em São Tomé, será em grande medida, primeira vez que se veria desfilar fatos, coleções de fatos, não é? Eu não me recordo ter tido informações de que alguém fez um desfile de fato em São Tomé. Não. Portanto, temos aqui ingredientes inovadores e que, para que no final tudo fique bonito na fotografia e que também traga vantagens para nós, é preciso organizar as coisas bem. Mas eu estou a trabalhar nisto, estamos a trabalhar nisto. Se calhar, para o ano, podemos vir a ter um grande... E como é que avalia, portanto, o impacto da sua marca em São Tomé e Príncipe? Muito sinceramente, eu quando enviava apenas as encomendas e que os clientes contactavam, a partir de lá eu não conseguia sentir, eu via pessoas postando, partilhando e tudo mais, mas eu não conseguia sentir realmente como é que o público recebia. Mas então eu disse, não, eu tenho que ir lá para a banda, vamos lá ver o que está a se passar. E a primeira vez que eu vim cá, eu confesso que eu fiquei bastante espantado e contente, bastante satisfeito, porque o impacto é bastante positivo. Hoje em dia eu tenho clientes que me convidam para casamentos, para assistir o casamento, que me convidam a sentar em sua casa e comermos, porque gostou muito daquilo que é o nosso trabalho. E não apenas isso, nós temos clientes que, depois de usar apenas um fato que posta, todos os outros fatos acham já que é Pereira Style. Eu inclusive, ontem estava sentado com um cliente que acabou sendo amigo, que me disse que na rua já não lhe chamam pelo nome dele, mas lhe chamam pelo Pereira Style. Ou seja, eu tenho recebido muito feedback positivo, isto fruto daquilo que é os testemunhos, né? O Massimino, quando compra e recomenda e diz que... para já é visível, alguém quando chega numa instituição e está bem vestido, desperta logo o interesse. Em poucas palavras, eu por acaso nós estamos bastante satisfeitos porque o impacto é bastante positivo. Eu sei que, portanto, a sua marca tem estado a atrair alguma elite política, empresarial em São Tomé e Príncipe, e como é que está a lidar com estas elites? A marca... Por acaso é verdade, porque fatos, se vamos pela lógica institucional, quem mais coloca fatos são justamente os políticos, as pessoas que trabalham no banco, as pessoas que têm a possibilidade de ter o ar-condicionado, os apresentadores de televisão, porque o fato, para o clima que se faz em São Tomé, precisa-se também de um certo conforto, ou então uma atividade formal, os jovens que estão se casando, etc. Mas respondendo à sua pergunta, inclusive foi uma estratégia de marketing, porque nós, quando começamos a vender fatos, inicialmente nós contactávamos no privado justamente essas elites para falar do nosso trabalho, o que nós tínhamos como proposta. Porque, repara, se assim não fosse, se calhar o crédito, o primor, aquilo que se dá da marca não seria igual, porque nós adotamos uma estratégia de marketing. E hoje em dia nós temos desde o presidente da República até o jovem que vai economizar o seu dinheiro para ir casar de Pereira Style. Ou seja, isto acaba aqui abrangendo todo o padrão da classe são tomense, motivo de muita satisfação para nós.
Motivo de satisfação que naturalmente se vai avolumando e, parecendo que não, Pereira Style um dia vir a dominar o mercado de São Tomé. Não é? Esse é o objetivo, não só o mercado de São Tomé, mas epá. eu até costumo dizer que o auge desta marca, se continuarmos na mesma dinâmica que nós estamos, não serei eu a ver esse auge. Se os meus sucessores também conseguirem dar sequência ao projeto, a semelhança da Louis Vuitton, da Yves Saint Laurent e todos esses nomes da marca, normalmente os primórdios, os criadores não estão mais vivos para contar a história, são os seus descendentes que na verdade beneficiam. Ou seja, nós estamos a trabalhar para que no futuro o Pereira Style possa justamente deixar esse legado e que seja transmitido de geração em geração. É uma tarefa muito difícil, porque não basta vender, é preciso ter a qualidade daquilo que está a se fazer. É preciso dar provas concretas de que vale a pena continuar no mercado. E esta é uma responsabilidade muito grande, porque eu confesso que no início e hoje, de quando começamos para hoje, eu particularmente vejo muita evolução do nosso trabalho. E, obviamente, daqui a 2, 3 anos, eu estarei dizendo a mesma coisa, que hoje nós estamos ainda melhor. Ou seja, é preciso evoluir com a qualidade, evoluir ao nível de número de clientes, evoluir também e, sobretudo, ao nível da qualidade daquilo que nós vamos apresentar. E qual é o seu relacionamento com outros elementos do mundo empresarial da moda em São Tomé e Príncipe? Não são muitos, na verdade, não existem. O mercado são tomense, pelo menos dos criadores de moda, não são muitos. Temos aqui poucos nomes sonantes, né? Tem outros, mas os nomes mais sonantes não são muito. A maior parte daquilo que se oferece no mercado é o prêt-à-porter, basicamente pessoas que compram lá e vêm revender aqui. E aqueles criadores e fazedores da moda são, sobretudo, senhoras e uns 2 homens. Estamos a falar em costureiras, não é? Estamos a falar em estilista, nomeadamente, vou dar aqui créditos à Isa, à Antonieta Almeida, ao Nino, que são nomes que se ouve bastante no mercado de São Tomé e que têm também qualidade naquilo que fazem, dentro daquilo que são as suas, os meios que têm à disposição, a sua zona, o seu... Mas eu acredito que esses nomes podiam ir muito mais além se tivessem uma logística muito mais pesada para que pudessem por exemplo, exportar com mais quantidade. Porque esses nomes que eu falei, por exemplo, são pessoas que trabalham, a maior delas, se não todos, trabalham nos seus ateliês pessoais e sendo quase que único a confeccionar. Isto é muito trabalhoso, era preciso constituir uma equipa e ele ser apenas o mentor. Mas eu acho que precisa-se muito ainda em São Tomé no ramo da moda para que nós pudéssemos equiparar aquilo que se faz lá na diáspora. Mas a qualidade existe, só precisa de mais trabalho, mais investimento. A moda também hoje está muito associada à questão do clima, do ambiente, e numa altura em que decorre em Dubai a conhecida COP28, que está a analisar a questão do aquecimento global. Essas alterações climáticas, hoje recomenda-se no mundo da moda a utilização de produtos que são recicláveis, né, na perspectiva de que não venham poluir cada vez mais o planeta. O que é que está no vosso meio, o que é que estão a pensar? Este é para o ramo em particular que nós trabalhamos, é bastante desafiador se nós tivéssemos que adotar todas as decisões que saem da mesa dessas reuniões, porque no final do dia a qualidade do produto é muito fruto daquilo que já se vem vindo a fazer. E se nós definitivamente pararmos e termos de utilizar apenas materiais recicláveis, obviamente que teríamos que diminuir muito a qualidade do produto, porque os materiais recicláveis têm outra particularidade que é ao nível da resistência, da durabilidade.
Mas o facto é que o que nós temos vindo a fazer é criar peças com esses tipos, na verdade estamos a perspectivar criar peças com materiais desta natureza e que consigamos transmitir essa imagem. Mas é um processo paulatino, não podemos hoje em dia dizer aos clientes, doravante, os tecidos que utiliza, vamos não mais utilizar, está aí o tecido, porque muitas das vezes nós até podemos propor, mas não depende apenas de nós, ou seja, é preciso um trabalho de sensibilização para que o próprio cliente se vê utilizando essas peças, porque depois, no final do dia, é o seu bem-estar que vai estar em causa. Mas o que eu tenho vindo a fazer também é trazer alguns materiais, no caso tecidos, que o processo de fabricação é menos poluoso ou então que mexe menos com a natureza, porque também tem vários tipos de materiais para a fabricação dos fatos e nós procuramos, na compra da matéria-prima, filtrar e conseguir escolher apenas aqueles que têm um impacto mais positivo para o meio ambiente. E a Pereira Style tem vindo a trabalhar com as crianças para fomentar maior o gosto pelo estilismo, a moda, quando falamos que a moda tem a ver com bem-estar, com elegância, empreendedorismo e não só. Portanto, tem vindo a trabalhar com as crianças nesse sentido? Trabalhar diretamente, não ainda, mas o que nós temos vindo a fazer é propor, por exemplo, modelos infantis para que os pais possam ver que não vale a pena apenas os pais estarem bem apresentados, mas é preciso também colocar os filhos desde de pequeno, dar-lhe aquela autoestima, a possibilidade de estar bem vestido e elevar o autoestima. Outra coisa que nós temos vindo a fazer, inclusive fiz no Liceu Mexion e vamos ter uma conferência também na Universidade Pública de São Tomé, que são palestras justamente nessa perspectiva de passar essa mensagem de que é preciso criar aí uma corrente de elegância, do bem-estar, porque acaba que, mesmo se a pessoa não tiver, porque a elegância e o bem-estar não está apenas associada ao fato, está associada ao modo de ser e estar na sociedade, modo de vida, e nós procuramos sempre levar aquela mensagem para que depois o pessoal, quando sai dessas palestras, vão às suas casas, consigam, de certa forma, passar essa mensagem, e isto com frequência pode repercutir de forma positiva às nossas crianças. Numa altura em que o poder de compra tende a reduzir, não só no contexto santomense, mas no contexto global, devido à crise financeira global, como é que Pereira Style tem vindo a lidar com os seus potenciais clientes? Poder de compra, na verdade, eu não diria que o poder de compra está a reduzir. O poder de compra, veja, o Massimino me diz que o poder de compra está a reduzir, mas se der conta, hoje em dia existem mais carros circulando na capital do que antes. Existem mais pessoas interessadas em vestir fatos do que antes. Existem mais iPhones em São Tomé que antigamente, se calhar... Mas é uma realidade que contrasta com aquilo que nós vemos, não é? Pois, lá está. Ou seja, na verdade, não é o poder de... O pessoal que vai comprar o fato, na verdade, o poder de compra dele só tem estado a aumentar. Mas a verdade é que o que nós fazemos é adaptar ao mercado. Obviamente que os produtos que eu coloco à disposição, por exemplo, de um mercado congolês, não é o mesmo produto que eu coloco no mercado são-tomense. Ou então, o produto que eu coloco à disposição de um certo número de clientes são-tomense, nós nos adaptamos de acordo com a realidade do país e, inclusive, do próprio cliente. Porque, repara, para ter-se uma ideia, um fato para se fazer levam em volta 3 metros de tecido, no mínimo.
um fato desde do blazer e a calça. Levam 3 metros de tecido. Se for com o colete, por exemplo, aqueles de 3 peças, 3,5 metros a 4 metros de tecido. Existem tecidos que cada metro custam, por exemplo, 20 euros. Por exemplo, no caso de 3 metros para o fato, são 60 euros. Da mesma forma como existem tecidos que 1 metro custam 500, 1.000, 5.000 euros por metro de tecido. Então, por base nisso, consegue ter uma ideia de que nós nos adaptamos à realidade do país, em particular do cliente. Porque eu posso ter, por exemplo, em Marrocos, um cliente para me comprar este fato que o metro de tecido é 20 euros. E ter em São Tomé, que é um país mais pobre, aquele cliente disposto a pagar um fato onde o metro de tecido é por 500 euros. Então, há esse contraste. Na verdade, tudo está associado ao poder de compra. Quando tu projetas um negócio, tu estás a pensar em alguém. E em função disso, tu vais colocá-lo no mercado. O poder de compra varia de acordo ao mercado, mas de acordo ao estatuto social de cada um. E nós projetamos fatos para um nicho de pessoas. E pior é que, não obstante o nicho, existem pessoas que não fazem parte deste nicho, mas que economizam para ter um fato da Pereira Style. Isto acontece, por exemplo, também com por exemplo, o iPhone. Um iPhone hoje está a falar-se, no mínimo, por exemplo, o último que se saiu está-se a falar em 1.500, 1.800 euros. Mas vamos ver pessoas que não têm esse salário ou não têm esse dividendo mensal ou como é que se diz, ordenado, mas a comprar um iPhone. Por quê? Porque ele economizou ou ele emprestou para lá chegar. Então tem essa vertente aí. Mas é verdade que há necessidade de adotar estratégias de mercado. O preço que eu aplico lá não é o mesmo preço que eu aplico aqui, porque eu sei que o poder de compra aqui é mais fraco, mas o objetivo, sobretudo, é garantir a qualidade. Não obstante a tudo, garantir a qualidade. Por isso é que não se pode baixar muito o preço e colocar à disposição de todos, porque quando tu baixas o preço, tu estás a baixar a qualidade do teu produto, estás a baixar a qualidade do tecido, consequentemente, o primor da tua marca. Se tu quiseres ter um reconhecimento para que seja tido como fato da Pereira Style, é preciso que também, mesmo ao nível do tecido, tenhamos alguma qualidade daquilo que estamos a fazer. Exato, quer dizer, vai-se fazendo essas adaptações aqui e acolá, na perspectiva de que o mercado cresça para que os seus produtos sejam vendidos. Exatamente. É mesmo isso, porque senão, se nós estivermos só a pensar se eu parasse, por exemplo, lá em Marrocos e dissesse, olha, não, nós aí não temos dinheiro, uma boa parte da pessoa, do staff São Tomense ganha, por exemplo, o salário mínimo e o preço do fato está a iniciar por volta de 180 a 200 euros, então eu não vou para São Tomé porque não há mercado. Se eu pensasse desta forma, nesta perspectiva, eu sequer estaria cá a sentar consigo para falar. Mas lá está. O ser humano tem essa capacidade de se adaptar às suas necessidades. Se Maximino Carlos viu que eu quero ter um fato da Pereira Style, mesmo que não receba o correspondente a preço de um fato, será capaz de o adquirir dentro daquilo que são as suas áreas de atuação. Vai encontrar o meio. Por exemplo, em São Tomé, ninguém tem um salário, aliás, em qualquer maior parte do país, do mundo, ninguém teria um salário que o permitisse comprar uma casa, comprar um carro, ao menos que fosse um jogador de futebol ou esses atletas internacionais. Mas lá está, vai ver pessoas que fazem empréstimo no banco, compra carro, compra casa, claro, organiza a família. Mas isso também depende da perspectiva de vida de cada um. De cada um, se ele tem necessidade e vê que é algo que lhe faz falta, ele vai se adaptar à realidade. Exato. Bem, ao longo deste programa já falamos de quase tudo, sem, portanto, querer entrar
no seu dia a dia no Marrocos, né? A sua interação com os marroquinos e não só. Bem, a não ser que queira, portanto, dando-nos aqui algumas notas, né? Sei que em conversa que tivemos antes deste programa, disse que está um pouco dissociado da comunidade estudantil, De facto. porque esteve durante muito tempo à frente disto, pronto, mas nós sabemos que, de facto, o que aconteceu em Marrocos tem-se vindo paulatinamente a reerguer o país, ultrapassando aquilo que aconteceu, aquela intempérie, e esperando que, de facto, a não ser que o Edmilson Pereira queira avançar outros detalhes. Sim, olha, eu quando a TVS me havia contactado em tempo para falar disso, eu achei que fosse uma entrevista comum e que não ia passar despercebido, mas não, depois de dar essa entrevista, eu recebi muitas ligações dos pais, dos encarregados, de amigos, que é meio que fosse um apaziguar da sociedade, porque pensava-se que estava tudo aí muito que havíamos tido algum tipo de problema pessoal ou que a comunidade estivesse em risco ou algo do tipo, mas depois de eu falar na TVS, acalmou-se os ânimos e, obviamente, nós devemos agradecer a Deus pelo pior não ter acontecido, porque se assim o fosse, seria muito mais complicado. Mas a verdade é que sobre essa situação em particular, o país tem procurado, como disse, reerguer naquelas áreas que foram afetadas, naquelas famílias, mas a maior parte da sociedade continua como se nada se passou, foi mesmo momentâneo. O trauma ficou, mas paulatinamente isso vai se esquecendo e ainda consegue-se ver algum tipo de mobilidade ao nível nacional para ajudar as pessoas que foram afetadas. Fora isso, a comunidade são tomense em Marrocos tem vindo a crescer cada vez mais, porque aumentou-se a cota de bolsa dos estudos. Hoje em dia, quando eu ia para Marrocos, nós fomos cerca de 28 pessoas. Hoje em dia vão cerca de 100 pessoas anualmente. Então isso significa dizer que está-se a crescer a comunidade e já agora é um apelo que eu faço às entidades competentes de começar já a acelerar o processo de criação de condições, mesmo ao nível das nossas embaixadas, que seja mais funcional para conseguir dar cobro a essa situação. Porque repara, quando vai um estudante formar, não está a se enviar apenas um estudante, porque depois o estudante pode chegar lá, acabar aqui arranjando família, querendo ficar, por um lado. O estudante pode chegar lá, envolver-se em algum problema, por exemplo, confusão, algum problema de justiça, algo que influencie, por exemplo, na justiça. Porque um cidadão no estrangeiro, ele acaba fazendo a sua vida como se ele estivesse no país. E nós sabemos que aqui em São Tomé, por exemplo, há pessoas que vão para a cadeia, há pessoas que, por exemplo, os jovens que engravidam as suas namoradas, e etc, etc. Ou seja, acaba que surgindo outros problemas sociais da vida cotidiana. E é preciso antever essa situação, porque tem havido muito fluxo de estudantes indo, 100 estudantes por ano, isto em 10 anos. É verdade que muitos acabam que vão e voltam, mas tem muito mais indo do que voltando. Então, o apelo aqui é... E já agora, é fácil um estudante, depois de ter concluído uma formação, o seu caso é um exemplo, conseguir mergulhar-se no mundo laboral marroquino? Não, não é fácil. Não é fácil. Eu diria mesmo quase que impossível, ao menos que tu tivesses a ideia mesmo de empreender em algo diferenciado. Por quê? Porque, para já, o São Tomé, quando termina, ele quer de imediato voltar a São Tomé, porque querendo mesmo não, aquelas profissões como na medicina, na enfermagem, etc., o mercado é muito fechado. É muito saturado. Sim, eles têm muitos quadros competentes. Atenção, é o país que forma mais em África.
E sem falar que o São Tomense não é a única comunidade que vai lá. Claro, pois. Então, isso acaba que tem alguns países que têm alguns acordos de cooperação, por exemplo, o Senegal, um senegalês conseguiria trabalhar com muita facilidade em Marrocos, não é o caso de São Tomé e Príncipe. Teria que se rever a cooperação, teria que se rever o modo operante, os setores em que os estudantes poderiam... Se calhar alguns setores, como bem referiu, a medicina, por exemplo, a engenharia, esses tipos de formação, podia-se absorver alguns quadros. Mas lá está, é um processo trabalhoso e que isto não depende só de cooperação ou de acordos, mas do próprio estudante. Porque, repara, se tu tens um mercado que é bastante competitivo e é saturado, para que tu consigas permanecer e infiltrar, tu tens de ser muito bom. E o muito bom já não depende do Estado, já não depende dos teus pais, não depende de ti, da tua capacidade de compreender, de inovar, de perseverar e etc. E é uma campanha que se calhar que tem que se fazer para sensibilizar a mente do homem são-tomense, enquanto chegar ali, se calhar não ficar focado apenas em uma determinada área ou só nos estudos e ponto final, mas dar-se a possibilidade não estar de unicamente no seu oásis. Exatamente, sair da zona de conforto. Exato. Edmilson Pereira, cuja referência no mundo da moda é Pereira Style, empresário no mundo da moda, com residência em Marrocos. Nosso muito obrigado por ter estado connosco aqui neste programa. Esperamos que tenha sucessos no seu ramo e que, de facto, os projetos que tem em carteira, nomeadamente a realização de um desfile em São Tomé e Príncipe, e também estar noutros palcos internacionais, esperemos que chegue a isto. Não é? Muito obrigado, Massimino Carlos, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui e que as tuas palavras se concretizem na realidade. Obrigado mais uma vez. Ok, muito obrigado, muito obrigado. E assim concluímos o nosso programa de hoje. A todos o nosso muito obrigado.